Fundo imobiliário VIL11, um fundo com valor bastante acessível, custando menos de R$ 8. Mas será que vale a pena investir nele? É um bom investimento? É o que vamos ver no vídeo de hoje. Lembrando que o vídeo não é recomendação de compra desse ativo. Primeiramente, vamos ver alguns pontos principais do seu último relatório gerencial, depois voltaremos aqui no site Status Invest para poder acompanhar alguns indicadores. Primeiramente, temos algumas informações gerais sobre esse fundo. O seu gestor é a Vinci Gestora de Recursos, ele é administrado pelo BRLT Truster, distribuidora de títulos e valores. Atualmente ele tem aqui um pouco mais de 26 milhões de cotas distribuídas. Tem uma cobrança de taxa de administração de 0,95% ao ano, isso porque o seu valor patrimonial no momento é inferior a R$ 500 milhões. E tem também a cobrança da taxa de performance, que é de 20% sobre o que exceder o IPCA mais 6%. Então, se seu rendimento no mês for superior ao IPCA mais 6%, o valor que exceder esse índice vai ter a cobrança de 20%. Aqui nós temos algumas informações sobre os seus indicadores operacionais. Primeiramente, ele fala aqui sobre o aluguel médio por metro quadrado. Ele veio aumentando nesse ano de 2022. Podemos ver que em janeiro de 2022 o valor médio do metro quadrado do seu aluguel estava de 24,6 e agora no mês de novembro já foi para 26,5. Então, o aluguel médio por metro quadrado dos seus imóveis está custando mais caro do que lá no início do ano. Temos informações aqui também sobre a taxa de ocupação média. Está de 100%, nesse ano de 2022 foi 100%, então todos os seus imóveis estão 100% ocupados e com respeito à inadimplência líquida média também está de zero. Então são duas informações muito importantes, especialmente para fundos imobiliários do tipo tijolo. Sua ocupação é 100% e ele não tem nada de inadimplência. Aqui nós temos algumas informações sobre o seu portfólio. Atualmente esse fundo ele é composto por participação em 6 imóveis, totalizando uma área de 96,4 mil metros quadrados. E nessa parte aqui eles nos mostram quem são os locatários desses imóveis. A que se destaca aqui é a empresa Anima, se eu não me engano ela é uma empresa do setor educacional. Ela corresponde aqui a 47% de ocupação dos imóveis do VIL11. Então as três primeiras que se destacam aqui são empresas do setor educacional. Depois tem a Le Biscuit e o Laboratório Alta. Então, com respeito ao segmento de atuação dos seus locatários, se destaca aqui, como eu mencionei, 79% são do setor de educação, tem 14% do setor de varejo e 7% do setor de saúde. Com respeito aos tipos de contratos, podemos ver que 93% dos seus contratos são atípicos, no caso, são contratos mais longos, e 7% são contratos típicos, que são contratos com período menor. E aqui nós podemos ver a localização por estado de cada um desses imóveis. Se destaca aqui o Rio Grande do Sul, que corresponde a 47%, e o estado de São Paulo com 40%. Uma informação importante que ele nos dá aqui é que ele diz que o portfólio possui um prazo médio remanescente dos contratos de 9 anos e que cerca de 67% da sua receita atual de aluguel do fundo está atrelada a contratos com vencimentos após 2033. Então é como que 67% da sua receita estivesse atrelada a contratos mais longos. Então assim nos dá uma previsibilidade da receita que o fundo ele pode arrecadar e, consequentemente, distribuir aos seus cotistas. Isso sem nenhum inquilino ele deixar um imóvel, né? Geralmente isso dificilmente acontece porque quebra de contrato geralmente tem uma multa muito alta, né? E ninguém vai querer pagar essa multa. Aqui mesmo nesse gráfico nós podemos ver, né, o ano de vencimento dos contratos. Podemos ver aqui que tem alguns que vencem aqui no ano de 2023, 2024 e 2025, porém a maior porcentagem são em 2033 e 2036. E nessa parte aqui ele mostra qual é o indicador usado para o reajuste dos contratos. Podemos ver que 100% dos contratos são usados o índice IPCA. E no final aqui ele dá mais algumas informações sobre cada um dos seus 6 imóveis. Tem esses dois aqui mesmo no Rio Grande do Sul, da Anima. Ele mostra a localização, o tamanho da área, a participação do fundo, a taxa de ocupação, quem é o locatário desse imóvel e o tipo de contrato que ele tem. Voltando aqui para o site Status Invest, podemos ver que o VIL11 está sendo negociado a R$ 7,92. Seu último dia de negociação ele subiu aqui mais de 5%, para ser mais específico 5,60%, somente na quinta-feira, dia 29. Nos últimos 12 meses, o seu preço variou entre os R$ 6,90, que foi a sua mínima, e os R$ 8,40, que foi a sua máxima. Ele está com o dividendo yield acumulado de 10,88%, e nos últimos 12 meses ele já pagou aqui 86 centavos
centavos por cada cota. Seu valor patrimonial por cota é de R$ 9,51, mas como nós vimos lá em cima, ele está sendo negociado a R$ 7,92. Então é notável que ele está sendo negociado abaixo do seu preço médio. Ele está com desconto aqui aproximadamente de 17%, é o que o P/VP está nos mostrando, que está de 0,83. Isso quer dizer o quê? Que o patrimônio do Viu 11 é de 256 milhões de reais, porém o mercado só está disposto a pagar nele no momento 213 milhões de reais. Ele tem aqui 10,52% de recursos em caixa, o que corresponde a quase 27 milhões de reais para futuros investimentos. Conta aqui atualmente com quase 10 mil cotistas e tem um pouco mais de 26 milhões de cotas distribuídas. Tem uma liquidez média diária de R$ 318 mil e tem participação no índice Infix de 0,19%. Seu último rendimento que ele anunciou foi aqui no dia 29/12/2022, que ele vai pagar no dia 13 de janeiro de 2023, que foi um pouco superior a 7 centavos, para ser mais específico, 0,072 centavos. Tirando como base aqui a cotação de R$ 7,92, seu rendimento para esse mês vai ser de 0,90%. Pegando o histórico aqui de pagamento do Viu 11 nesse ano de 2022, podemos ver que todos os meses ele pagou aqui um pouco acima de 7 centavos. Então ele é um fundo que nos dá assim uma previsibilidade para o futuro, especialmente por seus contratos serem longos, né? Como eu mencionei lá no relatório gerencial, a maior parte deles vai vencer a partir do ano de 2033. Além dos imóveis que nós havíamos mencionado lá no relatório gerencial que o Viu 11 ele tem, né? São 6 imóveis. Ele também investe em um fundo imobiliário, que é esse fundo aqui, o EQI, que é um fundo do segmento indefinido, na onde ele tem aqui quase 3 milhões de reais investidos e tem 300 mil cotas. Esse fundo que ele investe, ele é um fundo de recebíveis imobiliários, no caso um fundo de papel, que recentemente fez um desdobramento das suas cotas de 1 para 10 e ficou aqui em um valor bastante acessível. Atualmente está custando R$ 9,55. E além dos imóveis e desse fundo imobiliário que o Viu 11 ele investe, ele também investe aqui um pouco dos seus recursos em um fundo de investimentos, um fundo da Itaú, na onde ele tem aqui um pouco mais de 27 milhões de reais investidos atualmente. Então, pessoal, esse é o fundo imobiliário de tijolo Viu 11 da Vinci. Como eu mencionei, um fundo aí com valor bastante acessível, custando um pouco menos de R$ 8. Está com dividendo yield bastante interessante, superior a 10% ao ano. É um fundo que está com desconto aproximadamente aqui de 17% e que tem pago bons rendimentos, né? Um pouco mais de 7 centavos aí em rendimentos. E é muito provável que esses rendimentos eles continuem até no ano de 2033. Como eu mencionei no relatório gerencial, ele tem contratos muito longos. Mas deixa aí nos comentários o que é que vocês acham do Viu 11. Realmente vale a pena do ponto de vista de vocês? É um bom fundo imobiliário para se investir? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. Pessoal, muito obrigado pela atenção, bons investimentos a todos e um grande abraço.